Boa noite, rede. Vou dar mais uma oportunidade. Boa noite, rede. É isso aí. Muito feliz por estar aqui. Eu vou fazer, Iago, um dia. Muito feliz por estar aqui, ver vocês aqui, em especial a galera do Jovem Aprendiz. Fico muito feliz por ver vocês aqui também, lógico, todos vocês, né? Mais alegre ainda por aquele que nós viemos aqui, para o motivo que nós viemos aqui. Mais feliz ainda porque Jesus está aqui. E a palavra de Deus nos garante isso. Onde estiver dois ou mais reunidos, ali Ele estará. Nós cremos que Ele está aqui, amém? E, como já foi mencionado aí, meu nome é Clydeson. Muitos me conhecem como Tatá. Sou um dos líderes daqui da igreja. Já estou aqui na igreja há um bom tempo, há um tempinho. E hoje, coube a mim, eu fui escalado para ministrar a vocês. E o tema da palavra, pode projetar aí, por favor. Eu tenho um chamado. Vou tentar, nessa noite, fazer ali uma tentativa, na verdade, de entender o que é um chamado. Se precisa ter disposição para ter um chamado. E, por fim, ali, listar alguns objetivos para o qual nós somos chamados. Gostaria de fazer só mais uma oração nessa noite. Feche seus olhos, pode ficar em pé mesmo. Senhor Jesus, nós queremos aqui louvar o Teu nome. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, está aqui. E se o Senhor está aqui, ó Deus, algo diferente vai acontecer. Porque onde há a Sua presença, ó Deus, há liberdade, há, ó Deus, cura, há libertação, há arrependimento, há, ó Deus, tudo que pode acontecer em nossas vidas, porque a Tua presença ela é essencial, a Sua presença é o bem maior. Use-me, ó Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja, e não o meu coração, mas sim o Seu coração, para atingir os corações de todos aqueles e sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, eu gostaria aqui de expor antes que essa palavra, ela foi feita a princípio para mim. Eu costumo dizer para os meus discípulos que Deus, Ele fala de duas formas. Quando Ele fala, é algo que você precisa viver, ou algo que você já vivenciou ou está vivendo. E nessa noite eu quero falar para você que é algo que Deus Ele me falou que eu preciso vivenciar isso, e eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. Vamos começar então com os versículos de Efésios 4, versículo 11, por favor. Pode projetar, por gentileza? Vamos lá. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora projeta, por favor, Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Se a gente parar para perceber, nesses dois versículos que eu li, um fala de chamado ministerial. Deus, Ele chama nós. Algumas pessoas têm chamado para pastores, outros para evangelistas, outros para mestres, outros para ser apóstolos, outros para ser profetas. Nós estamos lendo em Efésios 4:11, os chamados. E em Mateus, quando Jesus ele olha para as pessoas, para as multidões, os versículos anteriores mostram que Jesus estava ali, uma multidão seguia Jesus, porém, ele olha para as pessoas e fala: realmente, essas pessoas estão como ovelhas sem pastores. E nós precisamos rogar para o Senhor da Seara, porque a Seara está pronta. Olha quantas pessoas tem. Mas o que está faltando é disposição dos trabalhadores, a disposição daquelas pessoas que vão à frente para colher. Vamos começar agora entendendo o significado de do chamado e também disposição.
Chamado, olha só o que o dicionário online fala. Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação. Gente, mesmo sendo um significado de homem, mas eu trouxe ele para essa palavra, para essa ministração, entendendo o seguinte, que quando Deus tem um chamado para nós, sabe o que ele faz? Ele chama cada um de nós pelo nome e fala assim, ó, meu filho, estou te chamando pelo nome e eu vou me aproximar de você. E para não ficar somente nas palavras de homem, na minha palavra e também de quem escreveu o significado, quem lembra de uma história, de um personagem da Bíblia, de baixa estatura, um cara odiado por todas as pessoas da sua região. Ele ouviu falar de Jesus, não conhecia Jesus, mas queria conhecer, só de ouvir falar, e falou, não, eu quero conhecer quem é esse Jesus. Jesus ia passando pela sua cidade, e ali, a multidão apertava Jesus, ele tentava ir, mas de baixa estatura, não conseguia ver quem era Jesus. O que ele fez? Subiu em uma árvore para ver Jesus. A história de Zaqueu está em Lucas 19, depois vocês podem verificar essa história. No entanto, ele chamou a atenção de Jesus quando ele subiu na árvore. E Jesus, mesmo sem conhecer ele pessoalmente, mesmo sem ter visto Zaqueu uma vez na vida, ele olhou para Zaqueu e falou assim, Zaqueu, chamando pelo nome de Zaqueu, Zaqueu, desce daí, sabe por quê? Eu vou me aproximar de você, hoje eu estarei na sua casa, e vou cear com você. E sabe o que aconteceu com Zaqueu? Zaqueu chegou lá, Jesus ficou na sua casa, ministrou sobre a vida dele, e ali a primeira coisa que aconteceu com Zaqueu foi arrependimento. Isso nos remete, isso nos ensina que quando Deus nos chama para pedir aproximação, a primeira coisa que Deus nos dá como chamado é chamar nós todos os dias o arrependimento. A palavra de Deus diz em Romanos 3, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos, não somente uma pessoa, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então o primeiro chamado que nós recebemos de Deus é para nos aproximar dele e receber o arrependimento, e ter arrependimento. E depois, o que aconteceu com Zaqueu, eu acredito que quando Jesus foi até a casa dele para lhe mostrar o chamado, era para ajudar os necessitados. Sabe por quê? Zaqueu, eu não contei, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, por isso que ele era odiado por todas as pessoas. Além de cobrar o imposto, ele cobrava imposto indevido. Ele roubava das pessoas. Ele se arrependeu e logo depois ele falou assim, Jesus, eu entendi que o meu chamado é ajudar as pessoas. Mesmo que eu tenha roubado, sabe o que eu vou fazer? Vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei. Ele sabia que ele roubou, só que ele devolveu 4 vezes mais. Ele usou o chamado ao arrependimento e foi chamado para ajudar as pessoas, devolvendo a quantia de 4 vezes mais. Então, quando Deus ele nos chama para pedir aproximação, Ele nos chama ao arrependimento e também nos dá o chamado. Na Bíblia, nós podemos notar que chamado é o plano que Deus tem para cada um de nós, o propósito principal da nossa caminhada com Ele, ou a vocação que Ele colocou em nós. Pois bem, já entendemos o que é chamado. Agora vamos entender um pouco só apenas do que é disposição. Disposição é o ato e o efeito de se dispor, de acordo com o dicionário. Lógico, é o ato e o efeito de se colocar à disposição de alguém, se dispor a serviço de alguém, a dispor a ser usado por alguém, a dispor a fazer algo a outra pessoa. No mês de janeiro, eu lembro, eu não estava aqui, eu estava de férias, mas eu acabei vendo online a ministração do pastor Juninho,
que é o nosso missionário lá de Juazeiro, lá no Ceará. Ele ministrou aqui uma palavra com os 3 Cs do chamado. E um dos Cs que me chamou a atenção foi que, para nós reconhecermos o nosso chamado, é conhecer quem nos chamou. Isso nos ensina que nós precisamos ter disposição de cumprir com aquilo que está escrito em Oséias 6,3. Conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor. Quando nós viemos para a rede pela primeira vez, nós viemos com a intenção de conhecer o Senhor. Quando nós recebemos uma palavra com a intenção de conhecer o Senhor. Nós conhecemos, mas Oséias 6 fala, olha, você conheceu, ok, agora sabe o que você tem que fazer? Tem que prosseguir em conhecer ao Senhor. Se você quer receber o seu chamado, se você quer conhecer o seu chamado, tenha a disposição de prosseguir em conhecer o Senhor. Persevere conhecendo ao Senhor. E Mateus, projeta aí, por favor, Mateus 16, 13. Diz assim, ó. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? 14. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Versículo 15. E vocês? Perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro logo respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. 17. E respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não te é revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E te digo mais, que você é Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, aqui está Hades, mas a porta do inferno não poderão vencê-la. Por que eu coloquei esses versículos, que a princípio não tem uma conexão com aquilo que eu estou falando? Sabe por quê? Porque quando nós tivemos disposição de procurar o Senhor, de prosseguir em conhecer o Senhor, nós procuramos nos aproximar dEle, recebemos uma intimidade, e na intimidade nós receberemos o nosso chamado. Dá para perceber que Pedro, ele era muito próximo de Jesus. No entanto, se vocês notarem, durante a Bíblia toda, nós vemos várias vezes Pedro, Tiago e João saindo com Jesus à parte, para aprender. Era algo que era íntimo de Jesus, não quer dizer que os outros não eram, mas eles estavam lá a princípio como uma intimidade a mais do que os outros. Então, olha só, quando Pedro recebeu a revelação que não foi de carne e nem sangue, ele recebeu também o chamado, sabe de quê? Olha, Simão, que quer dizer vacilão. Agora você não é mais o Simão vacilão, só para rimar. Você não é aquele inconstante mais. Sabe o que você é agora? Você é Pedro, você é Petrus. Meu grego está afiado. Você é Petrus, pequena rocha. Você é uma lasca da rocha. E sabe o que isso quer dizer? Você é um pequeno Cristo. Agora você não vai mais vacilar. Você agora tem um chamado. Você é aquele que é a rocha, aquele que vai ficar firme comigo. E quando nós recebemos a revelação, quando nós estamos na intimidade, recebemos a revelação do nosso chamado, nós recebemos a revelação de quem nós de quem nós somos para Cristo. Pedro antes era inconstante, agora firme, uma pequena rocha. Agora que já entendemos o que é chamado, falamos um pouco sobre disposição, notando sobre tudo aquilo que a gente falou. Não é necessário a gente ter chamado para ter disposição,
Mas eu quero dizer para vocês que se não tiver disposição, não receberemos o nosso chamado. Não é necessário você ter primeiro o chamado para começar a ter disposição. Sabe o que nós precisamos ter? Primeiro disposição, para depois nós termos um chamado. O exemplo é os discípulos de Jesus. Outra vez eu quero mencionar Pedro. Pedro pescando, ali fazendo o seu serviço normal, o seu trabalho cotidiano, o seu trabalho ali para o seu sustento. Jesus passou e falou assim: olha, Pedro, bora comigo, venha. Sabe o que eu vou fazer de você? Pescadores de homens. Pedro largou as suas redes na hora e começou a seguir Jesus. Ele teve a disposição de seguir Jesus. E a partir dali que ele teve a disposição, o que ele recebeu como chamado? Você não será mais, você será pescador de homens, você não vai ser mais pescadores. O que você vai ser é pescador de homens, de vidas. Você vai ser usado para o reino de Deus, você vai ser usado para ganhar as pessoas. Primeiro a disposição em seguir Jesus, depois o chamado. Outro exemplo que eu quero dizer ao contrário, só para testificar o que eu estou falando, que primeiro a gente precisa ter disposição. Em Mateus 8, do 21 e 22, por favor, olha só. Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus disse: siga-me e deixa que os mortos sepultam os seus próprios mortos. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Jesus olhou para aquela multidão, aqueles que estavam seguindo, falou assim: olha, vamos agora, vamos todos comigo. Mas não falou assim: ó, Jesus, eu quero muito seguir você, mas sabe o que eu quero fazer? Primeiro deixa eu ir lá para a casa do meu pai, eu quero viver com ele. Provavelmente o pai dele ainda poderia viver, que a Bíblia não relata, mas a gente pode pensar aqui, pode imaginar, que o pai dessa pessoa ainda poderia viver 20 anos. Imagina esse rapaz esperando o pai dele morrer, 20 anos, para receber o seu chamado. Ele não recebeu o seu chamado porque não seguiu a Jesus. Ele não estava com disposição de seguir a Jesus, por isso não recebeu o seu chamado. Para que nós somos chamados? Porque Deus ele quer nos chamar. Entendendo aquilo que o versículo que o Serginho acabou de ler aqui em Romanos 8,19, que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus, entendendo também aquilo que diz em Mateus 9,37, que a gente leu lá no início, que diz que a seara é grande e pouco faltam os trabalhadores. Eu consegui listar apenas 3 objetivos para o qual nós fomos chamados. 3 objetivos. E o primeiro está escrito lá em Gênesis 1, versículo 26. Poderia projetar, por gentileza? Então disse Jesus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, olha só, presta atenção. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e sobre toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que eu quero dizer, o primeiro objetivo aqui é que nós fomos chamados com o objetivo de governar. Quando Deus ele nos criou, Ele está falando assim: ó, eu estou fazendo o homem a minha imagem, a minha semelhança, para governar. Isso significa que você tem que governar, nós devemos governar, tanto na escola, nós devemos governar, tanto na política. Sabe por quê? Provérbios 2, Provérbios 29, versículo 2 diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo geme, o povo se entristece. Por isso que Deus ele nos chamou, sim, para governar, para liderar também na política.
Nós fomos chamados para governar na faculdade, nós fomos chamados para liderar no nosso trabalho. Em Deuteronômio 28:13 diz que eu te colocarei como cabeça e não por cauda. Nós fomos chamados para liderar lá no nosso trabalho, onde nós estivermos, nós fomos chamados para governar a terra, para liderar onde nós estivermos. Segundo objetivo que eu quero mencionar aqui, que nós somos chamados, está escrito em 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, perdão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu vou repetir. Vocês, olha, a rede de jovens, vocês são a geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós fomos chamados com o objetivo de ser povo exclusivo de Deus. 1 Coríntios 6:20 diz que Ele nos comprou com um alto preço. Outras traduções diz com um bom preço, um bom valor. Ele nos comprou para ser propriedade dEle. O salário que antes estava imputado a nós, porque a palavra de Deus diz em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Nós antes, no pecado, nós tínhamos uma dívida a ser paga. E sabe o que aconteceu? Jesus, Ele pagou. Ele nos comprou com um alto preço. Ele pagou o nosso salário. Isso sabe o que a gente quer, que eu quero dizer com isso? Quando nós dizemos Senhor, quando nós oramos em respeito até mesmo, fala Senhor Jesus, nós queremos dizer no grego, outra vez aqui, né, meu grego afiado, Kyrios, meu amo, o meu amo, e amo no português significa o meu dono, o meu Senhor. Então quando você está dizendo, falando assim, Senhor, Jesus, o Senhor é meu amo, você, o Senhor é meu dono, você comprou, você pagou o preço que estava imputado a mim para me salvar, para me libertar, para me curar. E hoje eu posso dizer que eu sou propriedade exclusiva do Senhor. E não apenas propriedade exclusiva do Senhor. Olha só, continuando o versículo lá, de 1 Pedro 2, continua projetando, por favor. Olha só. Nós somos povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas, anunciar as virtudes daquele que nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a maravilhosa luz. Então, não é apenas ser propriedade exclusiva de Deus. Nós temos como dever anunciar aquilo que Deus tem feito em nossas vidas, anunciar o Evangelho. Marcos 16, versículo 15, na versão King James atualizada diz, enquanto vocês estiverem indo, façam discípulos. Eu gosto muito dessa tradução, porque tem uma tradução que é imperativa, olha, ide, imperativo, ide por todo o mundo e faça discípulos. Aqui na King James fala, olha, enquanto você estiver indo, mas enquanto eu estiver indo para onde? Gente, enquanto você estiver indo para a farmácia, enquanto você estiver indo no supermercado, enquanto você estiver indo de busão, enquanto você estiver indo de carro, enquanto você estiver indo de moto, enquanto você estiver indo para o trabalho, para qualquer lugar, faça discípulos. Nós fomos comprados por um alto preço, propriedade exclusiva de Deus para anunciar o Evangelho. Isso, eu quero dizer aqui, que é um chamado que todos nós temos. Todos nós temos. Em Mateus 28, completando aquilo que diz, é maravilhoso, porque ele fala, olha, vá, faça discípulos de todas as nações. Sabe o que é mais maravilhoso ainda? Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Quem quer ter Jesus aí até a consumação dos séculos? Anuncie o Evangelho, porque Ele vai estar conosco, sem medo, gente, não precisa, porque não é nós,
A palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que convence. O que a gente tem que fazer é nos colocar à disposição para anunciar o Evangelho, para que aí sim, as experiências, os dons dele, se faça presente em nossas vidas. Olha só o que o Dr. Arne diz à revista Atos, em 2002. Ele fez um artigo, ele estudou os novos convertidos, lá dos Estados Unidos, e descobriu que entre 70% e 80% deles tornaram-se membros das igrejas, sabe por quê? Porque foram convidados por amigos e por parentes. Gente, olha só, um artigo, um dado para nós começarmos. Anuncie o Evangelho na sua família, anuncie o Evangelho para os seus amigos, anuncie Jesus para aquelas pessoas que estão à sua volta. Tem maior eficácia, de acordo com esse estudo do Dr. Arne. Nós precisamos prosseguir e continuar anunciando o Evangelho até que nenhum pereça. 2 Pedro 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não tarda em cumprir com a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos venham a se arrepender, cheguem ao arrependimento. O propósito de Deus é que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. O segundo objetivo, então, que eu mencionei, é sermos propriedade de Deus e pregar o Evangelho. E o terceiro, é o que está relatado em Mateus 5, versículos 13 e 14. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade e construída sobre o monte. Terceiro objetivo, e o último aqui, que eu quero dizer é que nós somos chamados para ser o sal. Alguém aqui já comeu comida sem sal? Levanta a mão. Foi bom ou não? Não, né? Não é muito bom. O sal, ele faz a diferença. Nós fomos chamados para ser a diferença no mundo, e não ser igual ao mundo. Romanos 12, 2, que foi citado aqui na hora da oração pela a minha linda esposa, a mulher mais linda do mundo, diz que nós não devemos nos conformar com o sistema, não devemos nos tornar, nós devemos nos amoldar ao mundo. Nós não podemos nos tornar igual ao mundo. Não faz sentido a gente continuar anunciando o Evangelho e ser igual ao mundo. Não faz sentido, gente. Não tem sentido algum. É água salgada e doce da mesma fonte. Não tem como jorrar água salgada da mesma fonte. Nós fomos chamados para ser a diferença. E aqui eu quero contar um breve testemunho. Lá para 2017, 2018, eu recebi uma proposta para trabalhar em uma empresa. Na minha primeira semana, tinha um rapaz que sempre andava lá, que ele entregava as correspondências, pegava os malotes para levar para outro lugar, e ele sempre, desde o primeiro dia, ele sempre ficava me observando, e eu ficava até meio constrangido, e ele ficava me observando, até certo dia, mesmo na primeira semana, ele chegou assim e falou para mim: você é crente, né? Eu falei, sim, mas por que você percebeu que eu sou crente? Ele falou para mim: você é diferente desse daí, que é o meu colega de serviço. Ele falou: você é diferente, você não é igual a ele, você age diferente.
E ser diferente é fazer com que as pessoas do mundo, que até mesmo não te conheçam, olhem para você e vejam que você é diferente. João Batista foi dessa forma. João Batista, ele dormia no deserto, ele comia gafanhoto e mel. Ótima iguaria, né, gente? Ele era diferente do seu povo. Ele era diferente. E nós precisamos ser como João Batista. Ser diferente. Nós precisamos ser diferente até que as pessoas do mundo notem em nossas vidas que nós temos algo diferente. Moisés, quando ele ficou 40 dias e 40 noites no monte, ele desceu, resplandecendo a face do Senhor, até que aquelas pessoas que eram do convívio dele não reconheceu quem era ele. Nós precisamos ser como Moisés, subir no monte, orar, jejuar, ficar lá o tempo todo em adoração fervorosa. E ali sair brilhando a face do Senhor, para que o mundo note que nós somos diferentes. Nós somos chamados para ser diferente. Nós fomos chamados também para ser luz. E a minha tradução de luz é ser a influência. A luz, ela influencia a escuridão. Quando você chega em casa, tudo apagado, a primeira coisa que você faz depois de abrir a porta é procurar ali, tateando o interruptor, porque está tudo escuro. Você vai lá, clica, a luz acende. Eu quero contar outro testemunho aqui, que minha esposa, ela falou que não era para me contar, mas eu não resisti. Acabei de casar, fizemos a festa, tudo mais. Eu falei, agora hoje é a lua de mel, né? Aí eu não conhecia tanta tecnologia assim. Chegamos lá, ligamos a luz e a luz não acendia. Eu falei, não é possível, Senhor, como que eu vou fazer na lua de mel, né? Logo hoje. Liguei de novo e nada de acontecer a luz. Apertei o interruptor. A gente ficou até zoando, né? Falando assim, abre, batia a palma, né? Para ver se a luz acendia. Mas o que tinha que fazer era colocar o cartãozinho lá no sensor. Coloquei o cartãozinho no sensor e liguei. Aí sim, fez uma total influência na minha vida, vocês não sabem como. Mas é diferente, gente. A luz, ela influencia. Nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Nós fomos chamados para influenciar e não ser influenciados. Nós fomos chamados para influenciar aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus e não ser influenciados por ela. Se nós fomos chamados para governar, para liderar, e liderar também sim é influenciar. Então, gente, nós precisamos muito cumprir com essa influência, de ser a diferença, de ser a influência. Olha só o que Billy Graham diz: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo, nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Por isso nós precisamos ter disposição de continuar sendo a influência, de ser a diferença, porque o mundo vai notar, o mundo está nos observando, as pessoas estão vendo que nós somos a Bíblia que eles estão lendo. E para concluir, gostaria que, se você pudesse, ficasse de pé, fechando seus olhos, e ouvisse com muito carinho essa ilustração que eu vou mostrar para vocês, que eu vou ler para vocês. Há muitos anos atrás, alguns exploradores, permaneçam com seus olhos fechados, concentrando, estavam à procura de ouro em Montana. Um deles encontrou uma pedra anormal, quebrando-a, viu que tinha ouro. Trabalhando duramente e rapidamente, os homens conseguiram uma grande abundância do precioso metal. Com um desenfreado prazer gritaram: encontramos ouro, estamos ricos. E antes de ir para a cidade buscar mantimentos, concordaram em não dizer
a ninguém o que se passara. Enquanto a cidade, em nenhum deles abriu a boca para falar o que tinha achado. No entanto, quando estavam para voltar para o campo e continuar a busca para os ouros, outros homens se juntaram a ele e estavam prontos para segui-los. E perguntaram: encontraram o ouro? E eles falaram: quem contou para vocês? E eles falaram: ninguém. Afirmaram: mas as vossas caras mostraram que vocês encontraram o ouro. E quando alguém, por intermédio do nosso chamado, o chamado único, de anunciar o Evangelho, descobre a Cristo, a alegria dos seus pecados perdoados em relação à nova vida, em relação àquilo que Deus mostrou para ele, de um encontro face a face, de uma vida transformada, é como aqueles mineradores que encontraram o ouro. Sei que eles manteram ali tudo em silêncio, manteram toda a sua experiência ali em silêncio, mas eles refletiam a alegria de ter encontrado o ouro. E assim devemos ser nós, a partir do momento que nós recebemos o nosso chamado, a partir do momento que nós encontramos a alegria de receber o nosso chamado, nós devemos mostrar para todos que eles podem ter também esse mesmo chamado, que eles podem receber esse chamado. Nós devemos demonstrar com a nossa face a alegria de ter recebido Jesus em nossa vida. E eu quero, nessa noite, para a gente finalizar, cantar, na verdade a Camila, porque senão ninguém ia ficar aqui se eu cantasse, um louvor, refletindo tudo aquilo que a gente disse. Feche os seus olhos. Amém. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar. Mas o Senhor está
sempre a me proteger. Te sinto aqui quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro grande, eu sou, me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, não há mais tempo de olhar pra trás. Há muito pra fazer, não há mais tempo de olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Eu fui escolhido do ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Gostaria, com seus olhos ainda fechados, todos repetissem essa oração comigo, tomando como base Salmo 139, versículo 16, que diz que Ele nos chamou antes mesmo do ventre da nossa mãe. Feche seus olhos e repita comigo. Fala assim: Senhor Jesus, hoje eu entendi que o Senhor me chamou para estar aqui e me chamou antes mesmo do ventre da minha mãe. E eu quero te pedir, Senhor, com todo o meu coração, faça morada em minha vida, me transforma, me molda segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de saber de você que fez essa oração pela primeira vez, uma oração poderosa, fervorosa. E gostaria de contar com vocês, gostaria na verdade de conhecer vocês e mais uma vez gostaria de orar por você. Gostaria que você subisse aqui, quem fez essa oração. Venha com a pessoa que te convidou, venha até aqui. Venha, aplauda a ousadia dessas pessoas. Pode subir até aqui. Aê! Glória a Deus. Fica virado aqui para mim. Pode ficar aqui virado. Muito feliz por vocês. Vocês são... Nossa, cara. Glória a Deus. Amém. Sejam todos bem-vindos. Aê! Pode chegar. Pode só chegar. Fica virado aqui para mim. Aê! Vamos aplaudir a ousadia dessas pessoas, gente. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Quero dizer para vocês que é uma alegria, de fato, ter vocês aqui nessa noite.
Não apenas porque cada um de vocês resolveram estar aqui, porque a palavra de Deus diz também que só um de vocês resolveram estar aqui nessa noite. Está aqui, há uma grande festa no céu. E além do mais, além da minha alegria, a palavra de Deus diz que a partir do momento que vocês fizeram essa oração, aconteceu algo diferente na vida de vocês. Jesus veio morar dentro do seu coração. Além de morar dentro de vocês, Ele nos dá o direito de receber uma grande família, de receber uma família maravilhosa, que essas pessoas que te convidou, passa aqui para frente essas pessoas, olha bem para elas. Não apenas essas pessoas, mas eu gostaria que vocês, todo mundo, olhasse para trás e recebesse com um grande aplauso, com grande felicidade, a nova família de vocês. Sejam bem-vindos. Estamos muito felizes com a presença de vocês. E vocês também, muito felizes, tá? Estamos muito felizes com a presença de vocês. Bem-vindo à nossa família. Bem-vindo à família Vox Day. E antes de vocês irem embora, gostaria de tomar só mais uns 5 minutos. Eu prometo que não mais que isso. Vocês vão receber um presente nosso. 2 presentes, na verdade. Só acompanhar lá o Ederson, lá, ele lá. Acompanhe ele. Ali eles vai presentear vocês, tá bom? Sejam bem-vindos e aplaudam o Senhor por essas vidas, gente.